Bom, boa tarde a todos. Sou Nadilson Eduardo. Estamos aqui, vamos apresentar a segunda sessão intitulada de Como engajar tomadores de decisões através da visualização de dados. Bom, esta sessão vai se basear em processos e tecnologias necessárias para a comunicação e a compreensão de dados numa perspectiva de visualização. Tenho comigo aqui o Lander Alves, que é MVP certificado da Microsoft. Lander Alves é sócio e fundador do DataApp. É premiado pela Microsoft com MVP, Masterval Professional Certified. É engenheiro civil, um dos principais especialistas do Brasil em desenvolvimento de projetos de ETL, autor do livro denominado Power BI e revisor técnico do livro Excel de A até XFD. Bom, possui um canal de YouTube com vários seguidores. Bom, essa sessão, a visualização de dados, não é? Promete um meio mais envolvente de comunicar os resultados aos utilizadores por meio de relatórios de BI, de Business Intelligence. Essa tendência é uma extensão que agora domina o modelo de self-service, combina a visualização de dados com técnicas narrativas, storytelling, quer através deste painel, as seguintes perguntas: quando e como se deve usar a visualização de dados, a narrativa de dados, e quais as novas habilidades técnicas são necessárias para criar uma narrativa de dados convincente. Bom, antes de começarmos, vou passar a palavra ao Lander para fazer uma breve introdução. Lander, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar deste painel sobre tomada de decisões com dados, né? E a gente tem visto que isso tem sido cada vez mais tendência. Vou me apresentar rapidamente, apesar de já ter a nota introdutória ali do Nadilson, né? Obrigado pelas palavras, Nadilson. Para quem não me conhece ainda, ou quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Laender, tá? Sou brasileiro, né? Estou falando aqui do Brasil. E trabalho com dados já há muito tempo, tá? Tenho um canal no YouTube onde eu falo um pouco da minha experiência e a vivência com dados, ensino um pouco sobre uma ferramenta analítica também chamada Power BI e um pouco de Excel. E eu sou fundador de uma empresa chamada DataB, que a gente trabalha exclusivamente com treinamentos, tá? Espero que esse painel seja produtivo, que a gente consiga passar aí um pouco da visão da experiência que a gente tem em relação à análise de dados, em relação a contar histórias com dados, né, storytelling, que é exatamente o tema desse painel. O áudio, Nadilson. Muito obrigado, Lander, pela introdução. Vamos então começar com uma questão. Atualmente, como é que nós podemos definir a visualização? Como é que podemos definir a visualização combinada com a narrativa de dados? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque quando a gente trabalha com dados especificamente, né, e a gente conta histórias com os dados, é uma técnica que muitas vezes a gente talvez não conheça, muitas pessoas talvez não conheçam de nome, ou tenham ouvido falar recentemente de storytelling, mas é uma técnica muito antiga, né? A gente já nasceu para se comunicar. A nossa espécie humana, ela existe basicamente pelo seu poder de comunicação. E poder se comunicar com as pessoas faz parte de poder contar histórias com dados, né? Então, quando a gente fala de combinar visualizações de dados e storytelling, a gente está falando basicamente de como contar histórias e mostrar dados. Basicamente, a gente, desde quando é criança ou quando está na escola, a gente aprende várias matérias, né? A gente aprende matemática, a gente aprende português, e muitas vezes a gente aprende isso separadamente. E muitas pessoas não conseguem juntar isso, né? Juntar ali o português, poder contar história, poder fazer uma narrativa, formular uma frase, e muitas vezes juntar isso com números, né? Que a gente aprende separadamente. E quem muitas vezes tem ali afinidade com os dados em si, números, talvez não tenha tanta afinidade com
o português em si, né, vamos dizer assim, com o idioma ou com a sua habilidade de comunicação. E o oposto acontece, né? Muitas vezes a pessoa que tem uma boa capacidade de comunicação, ela talvez não seja boa em números. Então, juntar isso é um processo um pouco, vamos dizer assim, inatural das pessoas, mas que quando isso acontece, acaba que a gente consegue transmitir muito mais uma informação de forma simplificada. E eu costumo dizer que não existe de forma separada, né, visualização de dados e storytelling, né? Quando a gente cria um gráfico, quando a gente monta um gráfico, independente da ferramenta, não estou falando de uma ferramenta específica, mas quando você monta ali uma informação visual, você está querendo contar uma história, né? Você está querendo que as pessoas entendam algo, alguma mensagem que você quer passar de forma simplificada, de forma rápida e sem nenhum tipo de ruído ali nessa informação. Então, eu acredito que a definição de storytelling e visualização, elas andam em conjuntos, e quando a gente consegue fazer essa aplicação de forma mais perfeita, a comunicação flui, a gente passa essa decisão, a gente passa essa informação para um gestor ou para quem quer que seja que vai tomar a decisão de forma mais simples. Bom, muito obrigado, Lander. Bom, eu acredito que a próxima pergunta, na qual eu acredito que já acabaste também por dar uma certa introdução, mas não mesmo eu vou fazê-la. Quando e como se deve usar a narrativa dos dados, storytelling? Vamos lá. Na verdade, eu costumo dizer que sempre, né? Quando a gente quer contar algo, né? Quer contar uma história, eu sempre costumo fazer algumas comparações com o nosso dia a dia, com a nossa vida, né? Desde quando a gente está ali evoluindo como pessoa. E a gente vê que, desde pequeno, a gente gosta de ouvir histórias, né? Os pais da gente contavam histórias pra gente dormir, tem muito esse negócio de falar assim, vou contar história para dormir, e a gente gosta de ouvir histórias. E da forma que a gente gosta de ouvir histórias, a gente consegue prender a atenção das pessoas. E quando você consegue prender a atenção, você consegue que ela, aquele momento que ela está tendo a sua atenção, né, ou que você está passando informação, ela retém aquela informação de forma melhor. Então, quando você conta algo, quando você passa uma informação, uma história ali, você consegue fazer com que as pessoas retenham isso e tomem isso para si. Então, eu acho que a gente sempre tem que usar essa técnica, né, de storytelling para tomada de decisões, para conseguir contar algo. Dentro da empresa, a gente falando de mundo empresarial, então, isso é cada vez mais forte, porque quando você consegue mostrar ali, né, você monta um gráfico, e a gente tem muito isso, de montar gráficos, visualizações, né, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Antigamente a gente fazia tudo isso na mão, né, e aí hoje tem muitas ferramentas de BI ou de Excel, por exemplo, Excel, Power BI, Tableau, tem muitas ferramentas que hoje, para montar esses gráficos, acabam ficando mais fáceis, né. Só que muitas vezes as pessoas não sabem que por trás de toda aquela informação existe uma história, né, e essa história, ela que tem que ser contada. A gente tem que olhar para aquela informação, aquela parte visual, e entender essa história. Então, quando a gente monta ali um visual qualquer, né, a ferramenta analítica que a gente está utilizando, e independe da ferramenta analítica, ela não sabe qual a história que existe por trás. E aí que vai entrar a nossa capacidade de conseguir transmitir essa informação, seja com uma visualização de dados bem feita, seja com a história contada por trás disso, e fazer com que as pessoas entendam qual é a real história. Existem muitos exemplos que a gente poderia citar, trazer de abordagens mesmo práticas que acontecem no dia a dia, de gráficos que muitas vezes eles são as mesmas informações, você consegue mostrar dois visuais diferentes, e o primeiro gráfico não transmite a mesma história do que o segundo, né? Então, por exemplo, às vezes a forma de você demonstrar esses visuais, eles podem contar ou não a história, e é aí que você tem que pegar. Então, assim, a gente tem que usar essas narrativas sempre que você quer transmitir algo e que essa informação seja relevante para aquele dado que você quer passar, né? Então, a gente tem que sempre poder utilizar isso sempre que possível, tá? É muito importante. Depois eu posso até separar, a gente vai ter depois também uma palestra na sequência do painel, e eu separei alguns exemplos que talvez possa até complementar essa história aqui de como a gente deve usar e como que a gente pode ver que dois gráficos com as mesmas informações e diferentes podem contar histórias diferentes. Bom, muito obrigado, Lander, muito interessante. Bom, principalmente a parte em que eu fazia a menção de dois gráficos com os mesmos dados, mas que ilustram informações de forma diferente. Bom, nessa senda, na tua experiência, quais são as melhores práticas de visualização de dados que devem ser evitados?
Vamos lá. Na realidade, é melhor falar mais sobre as práticas que a gente deve aplicar, né, do que deve ser evitado. Por quê? Porque quando a gente começa a aplicar algumas práticas, a gente, por natureza, já acaba evitando outras que acaba sendo comuns, né, quando as pessoas estão começando, principalmente, a criar visualizações de dados. Mas, basicamente, eu acho que, assim, existem alguns pilares que a gente tem que tomar ciência quando a gente está pensando em transmitir uma história, né? Eu não sei se todos aqui conhecem os 3 pilares do design, né? Mas existem 3 pilares que basicamente a gente tem que saber que tudo ela tem uma forma, uma função, né? E ela tem que ter também ali um propósito, né? Então, assim, quando a gente está fazendo uma visualização de dados, a gente tem que pensar no propósito em si, né? E a gente tem que pensar como um design em geral. Então, se a gente for parodiar com várias situações do nosso dia a dia, quando você pega um copo, uma caneta, ou um prato, que quer que seja, tudo aquilo ele teve um propósito para ser feito, né? Então, ele tem que servir para um propósito, e aí ele tem uma forma para atender esse propósito, e ele tem uma função. Então, assim, se tudo que a gente for pensar na hora de transmitir uma ideia, a gente pensar com esses 3 pilares do design, a gente vai conseguir transmitir isso de forma mais clara, tá? Claro que aí existem outros pontos que a gente pode levar em consideração, né? Evitar, por exemplo, muita saturação de dados, que seria uma das coisas que a gente tem que colocar nesses fatores principais para conseguir transmitir algo, né? Muitas vezes as pessoas têm muita informação para transmitir, quer colocar tudo em uma única visualização, ou quer contar tudo de uma vez, né? A gente tem que tentar ser mais claro possível e não despejar. A simplicidade, ela acaba sendo um fator primordial para que a gente possa transmitir essa informação de forma mais clara. A gente tem que pensar ali também como as pessoas vão entender, né, o contexto para quem que a gente está falando. Muitas vezes a gente está transmitindo a informação para um público que ele é um público diferente, em situações que tem um conhecimento diferente, uma experiência diferente. Então, a forma como você vai falar, a forma como você vai transmitir isso, tem que levar em consideração o seu público que você está transmitindo essa informação, né? Não adianta nada, se a gente fosse falar de uma forma mais leiga, assim, não adianta nada eu, por exemplo, querer fazer uma apresentação em mandarim para pessoas que não entendem mandarim, ou não adianta nada eu querer fazer uma apresentação em inglês para pessoas que não entendem inglês. Então, assim, a gente tem que conseguir falar a língua, né, de forma mais natural, não digo a língua de forma simplesmente idioma, né, mas a forma com que as pessoas entendam essa informação. Então, a gente tem que principalmente pensar no público, na forma como nós vamos transmitir, qual é o propósito e fazer isso de forma mais clara e sucinta possível. Muito obrigado, Ana, pelo esclarecimento. Não é? Bom, tenho aqui uma outra questão com essa nova etapa que estamos a viver de transformação digital, em que os dados agora são olhados de outra forma, né? Com a era do Big Data, em alta velocidade, a visualização é uma ferramenta incrivelmente indispensável, isso sem sombra de dúvida. Para interpretar e entender trilhões de dados gerados todos como devemos encará-las na hora de interpretar trilhões de linhas de dados gerados todos os dias? Como a visualização de dados pode agregar valor na tomada de decisão? Boa pergunta, Adilson. Vamos pensar o seguinte. A tecnologia ela tem evoluído cada vez mais, certo? E essa nossa capacidade de armazenar dados, de processar dados, ela tem também melhorado com o passar do tempo. Antigamente, quando a gente pensava em grandes volumes de dados, né, assim, a gente pensa em situações... Eu me lembro, pelo menos, de quando eu comecei a entrar nessa área de tecnologia, existiam disquetes, né, aqueles disquetes de 5,25 polegada, que cabiam, vamos pensar aí, 700 KB, depois veio aquele disquete um pouquinho mais enxuto, que cabia ali 1 MB, e hoje a gente pensa que isso não é nada, né? Hoje isso não cabe para tirar uma foto. O seu celular que você carrega na mão aqui, ele consegue produzir essa informação para lotar 5, 6, 10 disquetes com uma única foto. Então, assim, a gente tem que pensar cada vez mais nisso, né? E tem surgido ferramentas para melhorar esse processamento de dados, né? No painel anterior, eu estava ouvindo aí, e o pessoal estava falando ali justamente desse volume de dados e como que a gente pode processar isso. Existem diversas ferramentas que têm facilitado a nossa vida. Eu vou falar um pouquinho das ferramentas que eu trabalho mais no meu dia a dia, tá? Que elas não foram uma evolução natural, né? Mas principalmente para quem está começando em qualquer empresa ou qualquer local que trabalhe com dados, provavelmente o primeiro contato seja uma ferramenta chamada Excel. Né? Eu acho que todos aqui já tiveram contato com Excel em algum momento. E eu acho que é o primeiro contato que as pessoas têm para começar a criar ali as suas análises de dados, né? E ali a gente tem uma limitação de linha, tem uma limitação de capacidade, até mesmo de performance, muitas vezes, que acaba
atrapalhando um pouco análises mais complexas, né, de milhões e bilhões de linhas aí, como citado na pergunta. Mas se a gente começar a pensar que essas ferramentas elas vão ganhando cada vez mais poder de processamento, isso tem se tornado cada vez mais fácil, né? Antigamente, como eu falei, fazer gráficos era fazer visualizações ou trabalhar com dados eram coisas que muitas vezes eram focadas em cientistas, né? Eram cientistas que faziam essas análises, aí vinham com aqueles artigos cientistas lá, com um monte de gráficos e coisas, e que talvez isso não era muito comum para a população em geral. E à medida que foram surgindo poder computacional, computador, veio o Excel, por exemplo, a gente conseguia fazer gráficos de barras, de colunas, de forma muito mais prática, né? Simplesmente você digitar, qualquer pessoa hoje consegue digitar dados em uma planilha de Excel e gerar os seus gráficos, né? Só que gerar gráficos às vezes não é suficiente, né? Às vezes a gente consegue gerar gráficos, mas as pessoas têm que ter um entendimento de que existem técnicas e existem também situações que a gente tem que levar em consideração. Então, muitas vezes, qual é a informação que eu quero transmitir? Então, às vezes eu estou querendo falar de uma proporção, de uma distribuição, né? A gente está pensando em regressão estatística ou não, e existem visualizações específicas para isso, né? Não é simplesmente sair colocando dados, selecionando esses dados no Excel muitas vezes, e inserir um gráfico, né? Às vezes a pessoa insere um gráfico de pizza com 500 fatias, às vezes a pessoa ela não consegue entender que aquele dado ele não representa, por exemplo, uma parte de algo, né, que seria algo para ser representado num gráfico de pizza e às vezes joga num gráfico de dispersão. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a visualização e como a gente vai fazer isso. Existem hoje ferramentas que conseguem processar isso de forma muito boa, né? Eu, praticamente, vou falar na próxima palestra sobre o Power BI, algumas técnicas de visualização de dados utilizando o Power BI, que é uma ferramenta de Business Intelligence da Microsoft, e aí eu já estou falando de ferramental, tá? É uma ferramenta que consegue processar muitos dados e a gente consegue criar visualizações de forma muito simplificada. Muitas vezes, para quem está começando, só de arrastar informações ali, campos, e às vezes com tabelas com 600 mil linhas, com 1 milhão de linhas, com 2 milhões de linhas, ele consegue gerar essa visualização, esse processamento em pouco tempo, em questão de segundos, né? Às vezes 2 segundos, 1 segundo, e você vê o quão rápido e quão rápido é o processamento, né? Da gente fazer filtros cruzados, muitas vezes, de conseguir clicar em um gráfico e ele me dá informação cruzada com outro tipo de dado que eu tenho naquele mesmo relatório. Então, assim, com essa capacidade dessas ferramentas, a visualização de dados se tornou mais prática, né? E aí depende da gente conseguir contar essas histórias, né? Saber qual é a história que existe por trás ali daquilo que eu quero contar, né? Toda empresa tem uma história, todo dado ele é coletado em algum momento, ele conta alguma história, né? Tem algum momento. Se você pegar, por exemplo, principalmente os gráficos de tendência, que eu acho que é mais prático a gente ver isso, se, por exemplo, você entrar no Google e pesquisar lá, por exemplo, pela cotação da Bolsa de Valores de Nova York, da Bolsa de Valores do Brasil, de São Paulo, você vai ver que ali tem uma linha, um monte de linha com um monte de ponto, né? Mas qual a história que existe por trás daquilo? E aí você consegue ver, olhando historicamente, para trás, né, o que aconteceu naqueles momentos de queda. Dá para ver, por exemplo, que no gráfico, você vai pegar o gráfico do Ibovespa, que é a Bolsa de São Paulo. Você vai ver que, por exemplo, em 2008 teve uma queda, que foi o momento da Bolsa, da bolha imobiliária. Se você vê agora no Covid, né, em março, você vai ver que tem uma queda brusca. Então, existem histórias por trás disso, né? Não é simplesmente uma linha ali. E é isso que a gente tem que tentar transformar e utilizar a visualização de dados. Os softwares eles vão nos ajudar a criar essas histórias, né, a montar, a demonstrar isso. Mas a capacidade de contar histórias vai depender basicamente da gente mesmo, beleza? Ok, muito obrigado, Nader. Bom, temos aqui uma questão, não é? Por que é que os tomadores de decisões precisam compreender e comunicar através da visualização de dados, storytelling, e como engajá-los para uma tomada de decisão de êxito? A questão de tomada de decisões é uma questão muitas vezes gerencial, né? A gente tem que trabalhar isso aí de forma cultural. A gente tem muitos casos de empresas que a implantação de um sistema de BI ou de um projeto de BI, ela vem de cima para baixo, né? Ela vem dos níveis de gestão ali, vamos dizer, às vezes foi uma demanda de cima para baixo, top-down, quanto muitas vezes acontece que isso é uma decisão que ela vem meio que empurrada de baixo para cima, né? Os próprios, vamos dizer assim, o chão de fábrica começa a ter algumas necessidades, aí vem ali aquela liderança mais próxima do chão de fábrica, ela começa a tomar algumas decisões com base em algumas informações que tem ali, e muitas vezes a gente tem que saber conciliar esse processo cultural que existe nas empresas, né? Quando ela vem de cima para baixo,
ela tem uma dificuldade. Ela é mais fácil, né, porque as pessoas acabam por acatar mais rapidamente, mas a dificuldade de implantação cultural é maior, né? Às vezes as pessoas não estão preparadas ali para simplesmente ouvir o que o seu gestor quer e você começar a executar aquilo. Quando ela vem de baixo para cima, ela tem uma resistência muitas vezes por parte de gestores e tudo mais, mas aí já começa a ver que ela é uma demanda na base da pirâmide. Quando a demanda ela vem da base da pirâmide, ela começa a enraizar mais facilmente. Então, assim, depende muito de como que a gente vai ver essa implantação dentro de uma empresa. Mas os gestores têm que entender que hoje em dia, quando você toma decisões com base em conhecimento empírico, né, e muitas vezes a gente tinha isso antigamente, quando você via que não existiam tantos dados, ou até mesmo não tinha acesso a esses dados facilmente, os gestores que tinham mais sucesso eram aqueles gestores que tinham experiência, né, sabiam o que aconteceu em outras situações ou situações semelhantes, e tomava suas decisões com base na sua própria experiência, né, com base naquele conhecimento empírico. A partir do momento que os dados começaram a falar mais, né, e muitas vezes ele começava a refutar esses conhecimentos empíricos, o mundo ficou mais competitivo, principalmente corporativamente. Então, a gente tem que engajar cada vez mais os gestores a tomar decisões com base em dados, né? Existe uma frase muito famosa que diz que quando você não tem uma informação baseada em dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. E é basicamente isso. Então, quando você começa a implantar isso culturalmente dentro da empresa, a utilizar esses dados de forma com que demonstre o que está acontecendo por trás ali da situação, né? Você entender quais são as reais situações que acontecem, o porquê que determinada situação aconteceu na empresa, por que teve uma queda, por que teve uma alta, por que determinado produto teve uma baixa de venda. Tudo isso, quando você começa a entender as histórias que existem por trás disso, através de dados, tomar decisões ficam muito mais fáceis e você vai ficar muito mais competitivo. Então, a gente tem que encorajar esses gestores a tomar decisões, e a gente faz isso muitas vezes demonstrando, né? Você trazendo os dados, contando a história, e ele vai conseguir muitas vezes captar isso, e às vezes isso vem do analista e não em si do gestor, né? Mas quando o gestor acata isso, acaba ficando muito mais fácil. Então, a gente tem que se encorajá-los, e a forma de encorajá-los é demonstrando. Eu acho que é você coletando dados, é você analisando dados, demonstrando isso em visualizações e tentando fazer com que essa cultura de data-driven ela se espalhe cada vez mais na empresa. É um processo difícil, muitas vezes, mas no final das contas sempre vale a pena. Pois é, muito obrigado. Eu concordo contigo. Realmente, os dados são um dos maiores ativos no processo de tomada de decisão, não é? Porque nós não temos um processo forte e coerente, não tivemos acesso aos dados, não conhecemos o nosso negócio, não conhecemos a nossa etapa, sem falar que os dados também fazem parte da última camada daquilo que é uma arquitetura de informação. Só para a gente fazer comparativos, né? Hoje você vê quão importante a utilização de dados, que quando as empresas conseguem captar isso e contar suas histórias através de dados, né? Elas se tornam empresas muito valiosas. Hoje em dia, as maiores empresas do mundo são aquelas empresas que conseguem capitalizar em cima das histórias que a gente tem para contar, né? Como eu falei, todo dado ele é uma história. Então, se você pegar, por exemplo, o Facebook, o Instagram, você vai ver ali que são histórias de cada pessoa conta a sua história, né? E a história da vida dela, né? Então, cada like que ela dá é algo que ela gosta, por exemplo, cada comentário que ela faz, ou cada pessoa que ela segue, que ela amiga, ela está contando uma história ali por trás. Se você pegar todos esses dados, você vai ter um mapa exatamente de como aquela pessoa se comporta, e muitas vezes as empresas conseguem captar essa história por trás e capitalizar em cima disso, né? E é em cima disso que elas te vendem anúncios, cada vez mais, que você vai vendo outras informações em cima do que você gosta, em cima do que você precisa muitas vezes, e aí em cima disso que ela vai capitalizando e conseguindo faturar cada vez mais. Então você vê o poder que simplesmente talvez uma ação irrelevante que a gente faça, né? Por exemplo, de dar um like em uma foto ou até mesmo de curtir uma página no Facebook, parece inofensivo, mas você está contando um pouco de história. É algum dado que você está dando para a empresa, contando um pouco de você, da sua história, do que você gosta, para que ela consiga capitalizar em cima disso também. Ok. Muito obrigado. Bom, nós temos as perguntas do painel basicamente esclarecidas, respondidas, não é? Então, o próximo tempo que vamos reservar para os telespectadores que nos acompanham, né, perguntas livres, onde poderão perguntar algumas questões para esclarecer algumas dúvidas, não é?
Vamos sim. Bom, temos aqui uma questão do Gerson Ganga. Pronto. Ele pergunta quais são os passos principais para começar a construir uma visualização de dados num dashboard. Vamos lá. Dashboard, eu costumo dizer que é uma arte, né? Você criar um dashboard que seja bonito, que seja atrativo e que conte histórias muito bem feitas, né? Primeiro de tudo, o passo principal é você conhecer aquilo que você está querendo demonstrar. É difícil eu contar algo que eu não conheça. Então, eu acho que você conhecer é o fator importante, mais importante em si. Então, por exemplo, imagine que eu trabalho em uma empresa de call center e eu preciso contar alguma história. Então, eu costumo ver ali, simplesmente, às vezes, as pessoas, sem entender o motivo, né, sem entender a situação em si, ela começa a ver gráficos, colocar situações e não toma decisões em cima daquilo. Então, o que acontece? Para você começar a construir um dashboard, além de conhecer aquilo ali, né, a informação em si, que é o principal, você vai extrair essas informações e aí você começa, primeiro, saber de onde você extrai essa informação, e aí vai entrar um pouco da governança de dados que foi citado no painel anterior, né? De onde que eu vou coletar essa informação, quão confiável ela é, o volume de dados que eu tenho, como que eu vou processar isso. Então aí você já começa a ter essa situação. Porque assim, construir um dashboard, você pode ter várias ferramentas para fazer isso, mas quando você começa a mapear de onde vem essa informação, qual o volume de dados, você vai poder ter uma escolha melhor de qual ferramenta mais adequada para fazer isso. Às vezes não é uma informação tão volumosa e que você consiga trabalhar, por exemplo, estou dando um exemplo mais simples, mas trabalhar, por exemplo, no Excel ou em alguma outra ferramenta mais simples, não necessariamente de processamento de grande volume de dados, mas algumas vezes você não vai conseguir fazer isso, né? Às vezes você tem um volume muito grande de dados, você não vai conseguir processar naquela ferramenta. Então, a primeira coisa é você mapear tudo isso. A partir do momento que você tem tudo isso mapeado, você vai definir o seu público-alvo, né? Definir o público-alvo. Quando você define o público-alvo, é para quem eu quero me comunicar, com quem eu quero me comunicar, né? Define esse público-alvo. Eu estou fazendo um painel e o meu objetivo é atingir, por exemplo, a diretoria da empresa para que determinadas decisões sejam tomadas em cima disso. Ou o meu objetivo é conscientizar, por exemplo, o chão de fábrica da empresa para que determinadas situações que ocorrem hoje não continuem ocorrendo. Então, você vai definir ali qual é o seu público-alvo, né, e o seu propósito. Em cima disso, você vai falar qual a mensagem que você quer passar, né, porque quando você constrói um dashboard, você está querendo se comunicar. Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, o erro das pessoas é achar que ele vai construir o painel para depois entender qual a mensagem que ele quer passar. E, na verdade, é o oposto. Você tem que saber qual mensagem você quer passar para depois você construir aquele dashboard, tá? Então, assim, você tem que saber exatamente o que você quer passar. Quando você começa a construir, aí sim, muitas vezes, o painel começa a te responder perguntas que talvez você não havia feito antes, né? E aí você começa a ver algumas tendências que você não tinha percebido, às vezes, simplesmente ali de conversar com as pessoas ou até mesmo saber qual a necessidade. E aí você começa a ter essa, vamos dizer assim, essa simbiose entre responder o que você não sabia perguntar antes e você conseguir complementar aquilo que você queria passar. Entendida a mensagem, né, que é o mais importante, que você quer passar, já tendo os dados, aí sim a gente vai para a escolha da ferramenta. A escolha da ferramenta a gente coloca dentro esses dados e aí você vai construir. Tem ferramentas que vai te ajudar muito, muitas vezes na escolha dos dados, né, e aí você tem que entender, por exemplo, qual tipo de visualização eu quero utilizar para determinada situação. Então, se eu estou demonstrando uma informação de correlação, eu tenho que usar, por exemplo, um gráfico de dispersão. Se eu estou demonstrando, por exemplo, uma informação de tendência, um gráfico diário, um gráfico de linha é o mais ideal. E aí existem algumas técnicas que a gente pode utilizar nessa construção do painel, tá? Então, assim, o mais importante e o que muitas vezes acabam por falhar é que as pessoas vão primeiro para o passo de construção sem elaborar aquelas etapas principais, né? Que é levantamento de requisitos, entender o público-alvo, definir a mensagem-chave para depois você construir em cima daqueles indicadores que você definiu para demonstrar aquela mensagem que você quer passar. Ok, muito obrigado, Wanda, pela resposta. Foi bastante esclarecedora, né? Realmente temos que entender os requisitos e o problema em questão que queremos resolver, para assim dar a resposta mais assertiva. Bom, temos aqui uma outra questão do Richel. Pronto, temos aqui mais uma questão do Richel que diz o seguinte: quando é que podemos garantir que temos dados de boa qualidade para tomar decisões? Vamos lá. Na realidade, essa é uma pergunta que ela martela a cabeça de todo mundo que trabalha com dados, né? Como que eu posso garantir que existe dados de qualidade? Primeiro,
você tendo um processo muito bem definido, né? Você definir um processo de governança é o principal. Então, ter governança de dados na empresa é o principal para você ter informações de qualidade. Quando você tem essa, vamos dizer, essa governança, né, descentralizada, quando você tem esses dados descentralizados, você pode começar a ter problemas de onde esses dados são coletados, né? Muitas vezes, e já aconteceu em situações que eu presenciei, de a gente conseguir ir para uma reunião para representar a mesma coisa e chegar lá com 2 indicadores com números diferentes. E você pensa, poxa, mas como isso é possível, né? Eu chego para apresentar algo com o meu colega e ele tem um número, eu tenho outro, né? E aí você vai ver porque cada um, às vezes, tinha uma fonte de dados diferente, né? Ele buscava de um sistema, eu buscava de outro sistema, e aí tem algum tipo de divergência ali. Então, a gente definir essa governança, né? O que vai ser, de onde vem cada informação, cada indicador, quais são as ferramentas que são, vamos dizer assim, oficiais para a extração de dados, tudo isso é importante e é isso que vai definir a qualidade dos dados, tá? A qualidade dos dados não necessariamente quer dizer que os dados estão incorretos, né? Ali, quando a gente pensa nisso, às vezes o que pode atrapalhar a qualidade dos dados pode ser ali defasagem de tempo, pode ser simplesmente um agrupamento, uma agregação. Então, muito disso vai fazer com que você tenha dados não tão confiáveis nesse sentido. Então, assim, eu acho que a governança é o principal. Se a empresa quer ter dados confiáveis, ela precisa definir um processo de governança, né, bem estabelecido e fazer isso de forma, vamos dizer assim, um guarda-chuva de toda a empresa, né? Não ter isso de forma muito descentralizada. Cada área tem ali o seu momento. Acaba que o Self-Service BI, ele meio que dificulta, entre aspas, esse processo, principalmente porque quando ele vem de baixo para cima, como eu estava falando, a gente começa a ver um monte de iniciativas descentralizadas, né? Cada área começa com a sua. Então, eu começo ali no meu departamento, aí o meu colega ele começa no departamento dele, e aí como vem um monte de iniciativas descentralizadas, a gente tem essa dificuldade de fazer um processo de governança sobre um único guarda-chuva. A partir do momento que isso vem de cima para baixo, torna mais fácil você fazer essa implantação, né? Definir onde vai ser a coleta de dados, quais vão ser os meus data marts, meus data warehouses, onde que eu vou armazenar isso, como que eu vou controlar a questão de edição, como que eu vou controlar a questão de versionamento de todas essas informações, o tempo de atualização, né? Às vezes eu tenho ali uma defasagem de D+1, D+2, tudo isso a gente define nesse processo. Então, quando você consegue fazer isso de forma ampla, sobre um único guarda-chuva, você vai ter cada vez mais seus dados confiáveis. Concordo plenamente. Realmente, tudo isso, a governança de dados acaba por ser a base dos dados. Sem governança, não temos colaboração entre vários utilizadores da mesma empresa, não conseguimos, temos uma visão diferente dos mesmos dados, que se calhar é de acordo com o exemplo que deste na tua empresa, tu trouxeste um relatório com um KPI diferente, e o teu colega trouxe com outro, então a governança também nesse sentido ajuda a melhorar a colaboração, ajuda a manter um universo simétrico daquilo que são os dados, né, numa sua organização. Bom, já não temos mais pergunta de nossos telespectadores, não é? Landa, eu tenho aqui algumas questões. Bom, na tua experiência, não é? Vamos assim dizer, um projeto analítico de análise descritiva, não é? Qual é a diferença de um projeto analítico de análise descritiva e um projeto analítico de análise preditiva dentro da abordagem que é visualização de dados? Não entendi, um projeto descritivo e o outro que você falou? Preditivo. Tá. É porque assim, quando a gente começa a trabalhar com visualização de dados, muitas vezes a gente trabalha isso de forma a interpretar aquelas informações daquele volume de dados que a gente tem, né? E quando a gente vai para a área principalmente de data science, que a gente começa a juntar com estatística em si, a gente tem ali um trabalho muitas vezes de fazer uma análise explorativa em cima disso, né? E em cima dessas informações a gente vai conseguindo montar essas visualizações para tentar entender. Eu não sei se foi bem nesse sentido que você fez a pergunta. A questão de visualização de dados é porque é algo um pouco complexo para a gente tentar especificar mais
de forma mais ampla, assim, ou de forma mais generalista. Mas a visualização de dados é você, como a gente falou, é você tentar interpretar aquela situação, aquela história por trás e demonstrar isso. Quando você está falando de algo descritivo, você vai... Eu acabo não tendo aqui agora uma forma muito simples de responder essa pergunta, mas você não vai conseguir... Nossa, me fugiu mesmo agora, como que eu vou conseguir responder isso? Ok, não problema, não problema. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Passa para a próxima pergunta, que enquanto isso eu vou conseguindo raciocinar e eu acho que eu respondo mais rápido. Pode ser? Sim, pode ser. Na tua ótica, qual é o impacto? Ou seja, vamos fazer uma comparativa daquilo que era a visualização de dados há uns 5 anos atrás, não é? E daquilo que é a visualização de dados atualmente. Ou seja, qual é o impacto da inteligência artificial na visualização de dados atualmente? Acho que não está me aparecendo. Opa, agora já estão me ouvindo. Vamos lá. Qual é o impacto da inteligência artificial na visualização de dados? Sim. Inteligência artificial é uma área muito nova por agora, né? Então, assim, a gente pensar que até pouco tempo atrás, você falou de 5 anos atrás, talvez a gente tenha pensado em algo que a gente olhe para os dados em si, mais contando o que já aconteceu, né, do que o que vai acontecer. Então, a gente olha mais para as informações de forma a olhar para trás, quando a gente começa a trabalhar simplesmente coletar dados e demonstrar o que aconteceu para a gente tomar uma decisão. E a partir desse momento a gente começa a entrar na outra área que é a de inteligência artificial, machine learning. Quando você começa a entrar nessa área de inteligência artificial e machine learning, a gente começa agora a utilizar o dado do que aconteceu para começar a prever o que vai acontecer. Então, quando a gente começa a falar de inteligência artificial e machine learning em cima disso, a gente tem que tentar demonstrar essas informações de como aquilo que aconteceu, todos aqueles dados que eu coletei historicamente, eles podem prever, de certa forma, ou aprender com aquilo para eu tomar determinadas decisões, tá? Então, vamos pensar o seguinte, imagina que você chegue em um banco para simplesmente pedir crédito para uma empresa, né? Então, quando você chega lá, muitas vezes a gente ouve um sim, ouve um não, e não sabe o porquê. Só que ali por trás daquilo tem todo um histórico de dados, né, que foi coletado com clientes com o mesmo perfil, com clientes que têm a mesma faixa de renda, com clientes que se pareçam com você, de agrupamentos, que te ajudaram a prevenir qual, por exemplo, o risco de você dar um calote naquele cálculo de empréstimo ou não, né? E aí a gente começa a utilizar todas essas informações para demonstrar isso de forma visual, né, de forma com que a gente consiga utilizar essa visualização de dados para mostrar ali o risco muitas vezes. Então, você vai usar a visualização para conseguir demonstrar graficamente a previsão ou a projeção, né, um forecast do que pode acontecer em cima daqueles dados passados, né, vamos dizer assim. Então, acho que são duas searas que a gente pode tentar separar, né? Quando a gente toma decisões em cima da visualização de dados para contar uma história que já aconteceu, e quando você usa tudo aquilo que já aconteceu para conseguir prever ou gerar alguma informação, algum insight de forma preditiva, usando modelos estatísticos, né? Esses modelos estatísticos, existem vários deles que podem se encaixar em cada situação, aí vai depender de qual é a melhor situação para aquilo, entendeu? Ok, perfeito. Bom, eu concordo plenamente contigo, é realmente isso, né? A visualização de dados acaba no final ser a resposta à cara depois daquela toda operação por trás, seja inteligência artificial, seja operações descritivas. Realmente o impacto você acabar conseguir utilizar. Eu brinco que às vezes a aparência, né, é o que muitas vezes vende um produto, né? Então muitas vezes você tem ali conseguir contar aquilo que você quer contar, simplesmente por uma cara bonita, vamos dizer assim ou não, né? Mas é como você conta isso, é como aparece, como você transcreve aquelas informações. Então existe todo um alicerce por trás da visualização de dados, né? Todo um cálculo, todo um tratamento desses dados em si, para conseguir chegar naquelas respostas, né? Então a visualização de dados é basicamente como mostrar aquilo que você quer mostrar em cima de todas essas estruturas, né? Então não adianta nada também você ter uma visualização muito bonitinha, se não tem ali por trás daquela visualização um alicerce muito bem feito, certo?
Ok, bom, Lander, muito obrigado. Penso que as questões estão todas esclarecidas. Já, já não temos mais questões aqui dos nossos internautas. Bom, então, dou por terminada a nossa sessão. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi muito positivo estar aqui a trocar experiência com um profissional da área, não é? Com vários anos de experiência na área e pronto, vemo-nos na próxima edição do Data Science Angola. Eu que agradeço o convite, espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco mais sobre esses dados, sobre um pouco de história de dados em si, né? A gente vai, e na sequência vai ter uma palestra, a gente vai conseguir demonstrar isso de forma visual até melhor, mas pessoas que precisarem ou qualquer coisa, podem me procurar nas redes sociais aí também, que a gente consegue talvez tirar alguma dúvida que tenha ficado aí posterior também. Muito obrigado. Obrigado.